Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo na paz? Bora para mais um podcast. Você que é dono de agência, gestor de tráfego, você que precisa aprender a vender mais, cara, a gente vai falar sobre um tema super importante para quem está empreendendo, principalmente prestando serviço de marketing digital. Devo contratar primeiro um vendedor ou um gestor de tráfego? A minha primeira contratação. Contrato de cara já alguém para o time comercial ou um gestor de tráfego, por exemplo, para atender uma demanda técnica. Cara, esse tema é muito importante, porque as pessoas me perguntam bastante lá no Instagram, no @nagel.guilherme. Você pode, inclusive, utilizar como um canal se você tiver qualquer tipo de dúvida. Principalmente quando você começa a crescer, né, minimamente sua operação de agência e você precisa fazer a primeira contratação. Agora, quero lembrar você que se porventura você ainda não se inscreveu no canal, né, no nagel.guilherme, você tá perdendo, cara, muito tempo e dinheiro, porque eu coloco também no YouTube, cara, além do podcast, inúmeras sacadas para você aprender a vender todos os dias bons contratos de gestão de tráfego, qualquer outro serviço de marketing digital. E nesse momento tá acontecendo, cara, um evento especial que eu faço pouquíssimas vezes no ano, que eu deixo algumas semanas a agência de lado, a Blueberry de lado, e foco exclusivamente na mentoria, a imersão Agência 6D. Então, se você ainda não se inscreveu para a imersão Agência 6D, você pode se inscrever no link que vai estar na descrição desse podcast, independente da plataforma que você está acompanhando. Beleza? E para tratar desse tema super, hiper, mega importante, obviamente, sempre está aqui comigo meu parceiro Léo. Como é que tá, Léo? Tudo na paz? 100%, meu irmão. Graças a Deus, graças a Deus. Léo, eu sei que a galera já te conhece, mas se você quiser brevemente se apresentar aí, jogo rápido. Pô, fechou. A galera já tá acompanhando o podcast, já me viu em alguns momentos. Me chamo Léo, sou especialista em vendas aqui da Blue, treinado pelo próprio Gui, fruto do que ele ensina na agência 6D. E, galera, sou prova viva de que é indispensável, se você quer crescer aí com a tua agência, tirar do 0 até 6 dígitos de faturamento, não perca esse evento. Ó, estamos gravando hoje, não vou dizer o dia, vendeu hoje ou não vendeu? Vendi peguei de já. surpresa Vendi. Tem um comprovante ali já na mão. Quanto que era a taxa? 1.197. Aí, vendeu barato, hein? Ih, depois nós vamos ver o que aconteceu. Contrato de quantos meses? 8 meses? 8 meses. Coisa linda. Galera, por que eu falo que esse tema é extremamente importante? Porque chega um momento, quando a gente começa a empreender, né, com a nossa agência, por exemplo, ou ainda que você não tenha uma estrutura de agência, quando você começa a empreender, e você, de alguma forma você tem possibilidade, cara, de começar a crescer por meio da contratação. E aí você pensa assim, eu devo, por exemplo, trazer alguém para me ajudar a cuidar dos clientes, né, digamos um gestor de tráfego, ou investir ainda mais em um vendedor, em alguém no time comercial. Cara, é uma dúvida. Eu diria para você que eu recebo ela com tanta frequência que eu disse assim, eu vou gravar então um podcast, né? Vamos falar sobre esse tema, porque eu não quero que só o pessoal da mentoria que acompanha sabe, a gente discute muito esses temas, né? Eu explico como eu faço, quando contratar um, quando contratar outro, mas eu quero nesse podcast tocar nos principais pontos para quem está em dúvida da primeira contratação, cara, a partir do momento que assistir todo esse podcast, vai ter a certeza de qual deve ser o caminho. Beleza, Léo? Pô, bacana, Gui. E, cara, como aqui a gente é direto ao ponto, sem enrolação, já pra galera que veio só por esse conteúdo, né? Eu sei que não é o seu caso. Quem que eu contrato primeiro, Gui? O vendedor mesmo ou o gestor de tráfego? Cara, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, né? Eu sei que a gente vai discutir bastante o tema aqui nos próximos minutos, né? Mas o primeiro passo que você tem que entender, cara, é o momento que você está vivendo como empresário, beleza? Deixa de lado o fator gestor de tráfego, deixa de lado a tua característica, por exemplo, né, de desenvolvedor, de um copywriter, deixa de lado e olha agora para o seu eu empresário, no momento que você está vivendo, cara. Por exemplo, se eu tenho uma estrutura de agência, ok? Que minimamente eu já tenho um processo comercial muito bem encaminhado, que está dando certo, ou que minimamente começou a dar certo, né? Começou a frutificar, eu estou fechando bons contratos, cara. Você vai ter uma segurança de trazer uma próxima pessoa para o time comercial que vai dar resultado. Por que eu falo isso? Porque se você simplesmente dizer assim, não, vou contratar um vendedor, porque logicamente eu vou vender mais. Você vai perceber, cara, que infelizmente isso normalmente não acontece. Você, na verdade, vai ser o contrário, você vai começar a vender menos. Porque você vai ter que gerar demanda para esse vendedor. Se você não domina o processo, você não vai saber gerar demanda. Se você não gerar uma demanda mais, você vai ter que distribuir leads com esse cara.
E se, obviamente, você não gerou uma demanda a mais, ele não está preparado, distribuindo os leads, ele não vai ter uma conversão tão boa ou nem perto da sua, porque você já está há mais tempo. Exato. Então, você perde leads, perde venda e, obviamente, gasta o seu precioso dinheiro que, obviamente, você está começando. Beleza? Agora, se do outro lado, vamos colocar assim, eu tenho esse processo maduro ou minimamente organizado, eu daria um próximo passo diretamente contratando um vendedor, porque eu creio, cara, que a mão de obra para um time de vendas de uma agência, ela é mais difícil. Ela é mais complicada. Bacana. Ela é mais complicada que, por exemplo, você trazer um gestor de tráfego. Hoje você consegue, digamos, se porventura você tem uma demanda alta, terceirizar a gestão de tráfego, pelo menos no início. Para o longo prazo, né, não é sustentável, mas no início te ajuda muito. Então você teria um recurso maior de curto prazo para trazer um gestor de tráfego do mercado do que propriamente de um vendedor, uma pessoa disponível que você possa contratar. A gente pode começar a nossa discussão por aqui. Pô, assim, bacana. E até você falou da questão de terceirizar muitas vezes a mão de obra do gestor de tráfego. A gente tem, inclusive, parceiros que fazem isso aqui com a agência, né? A gente tem programas de parcerias de caras que claro. vendem o serviço muitas vezes, porque querem ter no seu catálogo, digamos assim, e terceirizam o trabalho com a agência. Mas aí, Gui, eu até se tocou num ponto interessante, que é a importância do dono da empresa assumir o papel de dono, muitas vezes. Beleza, às vezes ele é o gestor de tráfego, às vezes ele é o vendedor, mas ele tem que, cara, ter a visão macro da parada. Então, não só a visão do que está no operacional. Até que ponto você considera, Gui, que as minhas habilidades, por exemplo, são determinantes para que eu possa contratar o cara certo, seja o gestor ou o vendedor? Cara, essa talvez seja... Não sei certinho quais são as outras perguntas que você vai fazer, até tem um mínimo de organização aqui, mas acho que essa é uma das perguntas mais importantes legal. Que você levantou, né, cara? Então, eu diria que não é que até que ponto, né, cara? Assim, toda a construção da sua agência, ok? Quando se fala de pessoas, ela deve ter como base o seu perfil. Legal. Complemento do seu perfil. Beleza? E não quer dizer que você tem que trazer pessoas diferentes simplesmente. Mas você tem que olhar, cara, e avaliar a segurança que você tem para trazer um profissional e formar ele o mais rápido possível. Por exemplo, né? Quando eu comecei a formar um time comercial na Blueberry, né? Então a gente tinha agência muito pequenininha, o básico sozinho que fazia as vendas, né? Só que quando eu trouxe uma primeira pessoa, cara, eu tinha segurança de que eu já fazia um processo comercial, embora não era até hoje, a gente tá com 20 pessoas só no comercial, né? Sim. E mais de 80 pessoas, chegando daqui a pouco aí a 100 pessoas no nosso time da agência. Mas naquela época eu tinha uma segurança do time comercial. Agora, se você me perguntasse, Gui, você tinha uma segurança para trazer e informar um gestor de tráfego? Não. Então, o que eu fiz? Eu acelerei muito o crescimento da agência, cara, com base nas habilidades que eu já tinha. E eu diria que hoje, né, se a gente fosse olhar para trás, eu imagino que, com muita humildade, eu fiz a escolha correta. Eu acelerei na parte comercial. E o restante, cara, a gente conseguia trazer pessoas que tinham capacidade mínima para dentro do processo aprender. Então, eu sempre opto, cara, por essa escolha na parte comercial. Agora, tem um ponto muito que eu diria, cara, que aqui vale muito a reflexão. Porque tem um detalhe também. Vamos pensar, cara, que às vezes você está na área comercial, você é o dono, você está vendendo, e você também está cuidando de contas. E está dando certo o processo. Por exemplo, tem alunos, né, cara, que em pouco tempo de mentoria o cara está fechando 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o cara vende, gerencia e ainda organiza a empresa. Aí tá o ponto. E acontece o quê? Todo mundo tem 24 horas no dia. Todo mundo tem 7 dias por semana. A maior parte tem família, tem vida social, quer fazer, tem lazer e tal, essas coisas, né? Então você começa a gastar o ativo, o tempo, cara, de forma desordenada, nem desorganizada, né? Fora de um padrão, né? E o que acontece, cara? E aí você vai começar a perceber que o tempo que você deveria gastar, por exemplo, fazendo a sua empresa crescer, você vai gastar só para fazer ela funcionar. Sabe? Caramba. Você, gestor de tráfego. Entre sobrevivência mesmo. Só para sobreviver. Então, você acorda cedo e você dorme tarde, simplesmente para manter a operação, você não tem condição de trazer crescimento. Aí eu sempre pergunto, se você, dono de agência, está gastando todo o teu tempo para fazer ela funcionar, quem está pensando e trabalhando o crescimento da sua agência? Ninguém. Né? Então, agora vamos pensar o seguinte, tem um processo então comercial, só que começou a crescer, eu tenho cuidando da parte de gestão de tráfego e tal, e eu poderia dedicar mais tempo para a atração de clientes e, por exemplo, contratar um gestor de tráfego para cuidar dessas demandas. Eu traria aqui primeiro um gestor de tráfego para me liberar ainda mais para o comercial, ok? Porque eu pudesse liberar ainda mais para o comercial
E eu posso aproveitar quase todo o meu tempo na atração de novos clientes, porque eu busco um cliente educado, um cliente de longo prazo, um cliente com FII alto. E à medida com que eu vou, obviamente, trazendo demanda para esse gestor de tráfego, cara, a minha agência vai crescendo, a minha próxima contratação seria um vendedor. Por quê? Porque agora eu tenho certeza, cara, que se eu dedicar 80%, 90% do meu tempo, eu vou trazer um volume de vendas. Então, se eu trazer uma outra pessoa, treinar dentro do padrão de atendimento que eu estou fazendo, natural que ela entregue uma performance, né, no mínimo semelhante ou próxima da que eu estou entregando para garantir o crescimento da agência. E esse ciclo, Léo, ele nunca mais vai parar. Isso que é engraçado. Nunca para. Cara, a gente está como agência há 12 anos, né? Mas como agência com essa visão de crescimento, eu diria que a gente mudou muito a nossa cabeça, né? Exato. Há uns 6 anos, mais ou menos, tipo assim, vamos investir em time, né? Vamos sair de 10 pessoas e vamos crescer, vamos se desenvolver e tal. Cara, nunca mais para essa parte de formação. O ciclo nunca termina. Então, você vai repetir aquele processo aí de formação depois comercial e, obviamente, à medida que vai entrando o cliente, você vai ter que contratar pessoas na parte técnica, que a gente chama aqui, né? Na parte operacional para cuidar dos clientes e na empresa como um todo. Todos os outros setores, cara, se desenvolvem a partir do comercial. Por isso que eu não posso negligenciar essa contratação, beleza? Porque todos os outros setores, só que tem um ponto. O gestor de tráfego, e eu acho que isso aqui é uma para você definir quem você deve contratar primeiro, talvez seja um dos principais fatores, né? Quando você só contrata um gestor de tráfego, ou quando tem uma demanda alta, o seu tempo já está escasso, ok? Só vou trazer isso. Ou, cara, vamos colocar o seguinte, quando você não está conseguindo dedicar tempo suficiente para a sua operação comercial. Então, ainda que eu contrate um gestor de tráfego, eu estou pensando no comercial. Percebe? Caramba. Para separar tempo para que eu possa continuar fazendo a minha agência crescer. Beleza? E isso é bacana, Gui, até porque, como você falou, cara, quando você tem um gestor de tráfego, além de ele trazer leads qualificados, além de ele focar, claro, no atendimento, em atender bem o teu cliente, o cara com know-how, um cara com conhecimento, ele vai alimentar o teu próprio comercial. Então, cara, né, como você falou, é um ciclo infinito. Agora, é claro que existe um time ideal, por exemplo, que você considera para poder fazer essa primeira contratação? Além de tudo isso que você comentou, né? Em termos de tempo de agência, eu tenho 6 meses, 1 ano. Ou você acha que é só do processo mesmo, né? Se esse processo for bem feito? Eu acho que o principal fator é a sua organização financeira e de processos, né? Então, por exemplo, se eu tivesse começando... As pessoas falam assim, ó, Gui, se eu tivesse... É uma pergunta que eu recebo muito assim, Léo. Se eu estivesse começando hoje com a agência de marketing, onde que você investiria? Como que você atrairia clientes? Eu pergunto sempre assim, com dinheiro ou sem dinheiro? Investir tempo ou investir grana mesmo? Não. Tipo assim, se eu estivesse começando com dinheiro ou sem dinheiro? Porque é diferente, cara. Quem sabe, né, quem começa aí, a maioria das pessoas que começam, não é nem que começa sem dinheiro, começa devendo, começa apertado e tal. Então, cara... Aí é difícil você fazer um planejamento, né, da sua empresa a médio prazo, se você não tem, por exemplo, o aluguel do próximo mês garantido, né? Então, se porventura eu estou começando já financeiramente, minimamente organizada, eu tenho um caixa aí para pelo menos 6 meses de empresa, para 8 meses de empresa, ou para 8 meses, ou para 12 meses de empresa, eu posso fazer uma contratação, cara, no começo. Né? 2, 3 meses, eu só preciso validar um processo. Validou o processo, eu já posso trazer a próxima pessoa. Mas não tem o time ideal, não. Agora, o que a gente não pode achar é que o simples fato de contratar, seja um gestor de comercial, ou principalmente até um vendedor, né? E vai trazer demanda para você. Não vai, ok? Se você não tem de onde tirar essa demanda, você não tem um processo de onde gerar essa demanda, né? Não adianta você dizer que vai contratar com 3 meses, com 2 meses ou com 1 ano. Perfeito? Então, o que conta aqui, cara, é o quê? A minha segurança financeira para contratar e principalmente se eu já tenho um processo comercial claro. Porque qualquer um que estuda vendas, cara, em uma agência de marketing, na verdade, em qualquer lugar, sabe que o que manda na contratação, né, é a garantia que você tem que... Aquela mão de obra... Ok? O material humano, ao encontrar um processo comercial da agência, vai gerar venda. Só que as pessoas pensam o contrário, né? Não define o processo. Quando eu falo processo, cara, é o caminho que esse colaborador, que esse vendedor, ele precisa seguir do início de uma abordagem até o final para poder fechar contratos. Então, se eu tenho essa clareza de processo, eu com certeza posso contratar independente do tempo.
Pô, que bacana, Gui. E você trouxe essa informação do processo, né? Vai ao encontro daquilo que a gente tinha comentado anteriormente, que, cara, além do timing, tudo, eu preciso me basear em um processo sólido que funcione. Né? Inclusive, a gente vê aqui na prática, pô, eu tô ali no comercial, vejo os novos vendedores entrando e, cara, cerca de um mês e meio, 2 meses, os caras já começando a dominar o processo. Não vou dizer dominar 100%, mas já incorporando script. Vendas, exato, já vendendo. Então, a gente vê a importância do cara ter uma fonte sólida para poder, né, uma fonte legal para poder pegar esse conhecimento e montar esse processo. Agora, é claro... Até para referência, né? Exato, como referência, né? É o que a gente sempre fala aqui, a importância do cara, por exemplo, ele mapear as melhores práticas, muitas vezes, do seu processo e aprender com quem ensina, que fez na prática mesmo, né? Não aquele cara que só ensina métodos, né, mágicos e que... Exatamente. Mas, Gui, até pra gente poder entender, cara, existe, falando mesmo com o processo, existe diferença entre eu contratar um cara que, teoricamente, ele tá pronto, seja gestor ou vendedor, né? Gestor de tráfego ou vendedor, ou, cara, tanto faz eu contratar um cara que já tenha, por exemplo, habilidades na venda ou na gestão e eu formo ele. Como é que você vê isso na prática? Então, de bate-pronto é sempre melhor você contratar alguém que pode te entregar rápido, né? Ok. Vamos colocar assim. Mesmo ele tendo que se adaptar aos processos, no caso. Isso aí a gente pode ter uma discussão aqui. Porque se você me perguntar, cara, você quer um vendedor que entra aqui e vende no primeiro mês, batendo meta, tendo resultado, ou você quer formar um cara por causa da cultura, meu amigo, eu quero o cara batendo meta no primeiro mês. Depois nós vamos ver, ajeitar a cultura, essas coisas, né? Isso não quer dizer que eu vou aceitar qualquer um. Só que aí vamos para a realidade de uma agência de marketing digital. Para nossa e para as outras também. Não se tem dinheiro para trazer essa pessoa, Léo. Um bom vendedor, cara, ele é bem remunerado, né? Enfim, e esse bem remunerado eu vou deixar aí para cada região, cada um sabe. Claro. Para alguns, 3 mil reais é muito bem remunerado. Mas ele já tem um padrão de vida maior, né? Para outros 10 mil pode ser que não seja nada, por exemplo. Então, como que eu, começando uma empresa, vou conseguir trazer isso, cara? Não dá para fazer isso. Não é só um vendedor, um gestor de tráfego também. Né? Então, assim, a gente dá prioridade. Eu entendi isso, cara, uma vez participando de um treinamento. Eu tô tentando lembrar com quem era esse treinamento. Mas era com um dono de agência também. Uma agência grande e tal, assim, padrão da Blue. E ele falou uma parada que despertou para mim, para a contratação das pessoas do nosso time. Que foi assim, ele falou, cara, eu sou uma agência formadora. Eu entendi isso. Então, eu entendi que se eu não formar, eu vou quebrar. Por quê? Porque eu não tenho condição de, no mercado, trazer uma pessoa boa. E eu digo para você, cara, você sabe, a gente forma... Os nossos profissionais são super assediados por outras empresas. E a gente sempre quer manter as pessoas boas, só que a gente também não fica dependente, porque a gente sabe formar. Então, eu entendi que sou uma empresa formadora. E aí eu volto à parte dos processos. Porque um profissional júnior, Léo, ele, lógico, ele tem a dificuldade, né, cara, de não saber nada. Então, vai ter um tempo ali de rampagem. Então, né, até você ensinar, ele aprender a cuidar da conta. E quando a gente fala nada, às vezes é nada mesmo, né? Às vezes é nada mesmo, mano. Tem um que ele trabalha, na moral, ele começou acho que com uns 17 anos, ele trabalha ali no time de Facebook e tal, e ele não sabia mandar e-mail, mano. Caramba, cara. Mas não é que ele era analógico, como é que manda um e-mail? É que é uma geração já mais nova que nem manda e-mail, cara. Nem manda mais nada de e-mail. Ele não vê nem sentido, às vezes, de mandar um e-mail. Tipo assim, como é que é o padrão? Não é que não sabe, tipo, como é que é o padrão de mandar o e-mail? Que o cara não sabia nada, cara. Então, tipo assim, o cara vem cru. Então, eu sei que isso exige o quê? Tempo e tem o custo de formação dessa pessoa. No mínimo que você vai pagar é a base aí da sua região, o salário base da sua região, cara. Então, para formar uma pessoa, você vai ter que despender de 2, 3 meses de salário. Perfeito? Então, tem esses dois lados. Uma pessoa sênior, ela entra, vem, põe a camiseta do seu time e entrega. Legal? Só que também tem um outro lado. Esse profissional sênior, além de ser mais caro, ele normalmente não tem aquele vínculo cultural de formação, né? Às vezes ele veio para a sua agência por causa de 100 reais, de 200, e se daqui a pouco alguém oferece 200, outro lado ele pula para outro galho. Tem tudo isso, né? E a pessoa que você formou, não é que ele vai ficar pro resto da sua vida com você, mas que ele não ainda tem um apego, né, de formação, de cultura, essas coisas, então você consegue reter essa pessoa por mais tempo. Na Blueberry, nós formamos 100% dos profissionais. Poucos profissionais nós contratamos prontos, né? Por conta de que eu acredito muito nessa parte de formação. A gente acaba contratando um profissional pronto. Hoje tem acontecido, assim, uma situação esporádica em áreas que a gente não domina. Por exemplo, né? A gente estava com
dificuldade para a questão do posicionamento de marca, essas design, coisas. né? Tudo mais. Design, assim, principalmente era a parte nosso posicionamento de marca mesmo. Uhum. Vamos contratar uma consultoria e tal, daí conversar com um, conversa com outro, e entra para contratar isso aí, uma das pessoas que veio oferecer o serviço, falei, cara, você não quer trabalhar com a gente? Né? E a pessoa, pô, e veio trabalhar com a gente. Legal. E aí, lógico, já veio, né, sendo, digamos, com a remuneração de acordo também com a função, porque alguém que vem, põe a camiseta, entrega. Só que eu não tenho como fazer isso em todos os setores. Então, a minha orientação, cara, é invista em informação. Pensa a longo prazo. Aí a pessoa pensa, cara, investir em informação é caro. Não é caro. A mesma coisa que você utilizou para você aprender, cara, documenta, ensina para o próximo. O acesso do curso, eu falo isso para os alunos, cara. Usa o acesso da mentoria e forma teus vendedores, forma teu time técnico, forma os teus gestores, né? Ok? Porque, cara, tá ali gravado. É a pessoa estudar, praticar e treinar. Então, eu acredito muito, cara, em uma agência formadora, pensando no crescimento, né? Pensando a longo prazo e numa estratégia sólida que vai também proteger o teu caixa. Porque no começo, Léo, é bem difícil, mano, formar. Só que depois que o tempo passa, você já formou 3, 4, 5, cara, tem pessoas que vão ajudar na formação das próximas, Legal. dos técnicos júnior. Então é um ciclo que acaba ficando bem seguro e equilibrado para o crescimento da empresa. Pô, bacana, Gui. E até pensando, cara, nessa formação e nessa contratação desse primeiro gestor ou primeiro vendedor, existe algum planejamento financeiro que você acha que seria interessante para essa agência montar, por exemplo? Né? Porque a gente está falando aqui de, pô, se eu vou formar o cara não vai chegar já entregando resultados, né? Como é que você vê esse planejamento? Muito bom. Um planejamento financeiro para contratar. Exato. Né? Então, eu posso dar um exemplo do que a gente faz na BLU, né? Tem um cálculo, eu posso já falar esse cálculo, depois aí quem for fazer o Elvis aí, o Elvis, você que vai editar o podcast, Elvis, quem que edita é outra pessoa, né? Mas enfim, já fica registrado aqui para quem estiver escutando, né? Você pode colocar esse cálculo na tela aqui, eu já vou explicar, mas a primeira coisa, cara, eu sempre quando eu faço uma contratação, eu penso que essa pessoa não performando por 3 meses. Então, olha o quanto que essa pessoa vai custar. Por exemplo, né, eu vou contratar, digamos, um gestor de tráfego júnior, e ele vai entrar, né, ter uma remuneração bruta, digamos, na casa aí de, sei lá, R$2.100, quando é contratado. Eu vou calcular. Cara, mais encargos, parari, parará, essa encargo custa tipo R$3.000, por exemplo. 2.900, R$3.000. Eu calculo isso por 3 meses. Eu tenho essa verba por 3 meses? Se der tudo errado, se eu tiver que demitir esse cara, se esse cara não performar, se ele precisar desse período para cara minimamente se desenvolver, eu contrato. Então, para o vendedor é a mesma coisa, porque eu sei que é um período que é provável, não é uma regra, que ele não vai performar. Então, eu sempre me organizo, cara, por 3 meses. E a gente faz uma contratação na BLU sempre em dupla, né? Você percebe isso? A gente tenta contratar sempre em dupla. Para quê? Para, na experiência, já fazer o AB. Esse cara aqui é melhor, esse cara aqui é pior. Então, a gente tem ali 45 dias, mais 45 dias, para ver se o negócio vai rodar. Se não for rodar, manda embora, né? Legal. Segura quem é bom, quem não é. Se forem os 2 bons, manda as 2 pessoas boas. Agora, tem uma conta. Ela é uma conta chatinha de fazer, mas vamos lá, né? Vou fazer essa conta aqui, é muito simples. Que eu sempre digo assim, ó. Digamos que você já tem um vendedor, né? Ou você não tem um vendedor. Pro cara, o primeiro mesmo, né? Você vai olhar pro seu Prolabore. Eu imagino, cara, que se o cara tá começando uma agência, não tem funcionário, se ele é alguém que quer o bem da vida dele, da saúde financeira dele, ele deve ter um Prolabore baixo, né? Deve fazer isso. Não adianta misturar. Não deve confundir faturamento com lucro, nem lucro Prolabore. Tem cara São coisas diferentes. Que abre a própria agência achando, pô, vou sair daqui e vou ganhar 10 mil, né? Pô, quantos alunos eu vejo assim que o cara não tem a mínima organização nenhuma. Mas enfim. Então vamos lá. Digamos que o Prolabore do cara tá começando, são dono de agência, cara, eu faturo, digamos assim, 5 mil. Ok. Faturamento da minha agência, né? 7 mil. Vamos botar assim, que é uma linha que, pô, já tá ganhando dinheirinho, dá pra... Né? Aí vamos dizer, cara, ele deve gastar uma questão com anúncio, imposto, contador, um aluguel de sala, alguma coisa assim, equipamento, internet, tudo isso é gasto. Vamos dizer que o Prolabore do cara é 3 mil. 3 mil reais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai anotar lá o Prolabore dele, que quem não sabe, o Prolabore é o salário do dono, né? Vamos dizer assim. Você vai anotar lá, 3 mil reais. Beleza. Aí você vai pegar e fazer o seguinte, quantas vendas você está fazendo por mês? Certo. Digamos que ele esteja fazendo 3 vendas por mês. Concorda? 3 vendas por mês. Aí você vai pegar o seguinte, 3 vendas por mês e vai olhar qual que é o ticket médio da minha agência. Vamos colocar que o ticket médio da agência do cara é R$1.500. Ticket médio, padrão, né? R$1.500. Então, 3 vezes 1.500, R$4.500, concorda? Ok. Até aqui estamos na matemática, tá? Ninguém aqui nós estudamos tudo. Eu estudei em colégio público, mas nessa parte aí eu Depois o editor corrige ali na arte. 4.500. Aí você vai olhar o seguinte, cara.
qual é o LTV? Ou seja, qual é o LTV? Por quanto tempo o seu cliente permanece até o fim da vida dele com você? Vamos colocar, vou fazer um número redondo, mas que o teu cliente ele fica 6 meses. Beleza? Show. Então, 6 meses vezes 4.500, a gente tá falando de 27 mil? Vou ver se eu tocar com uma coisa boa. 6 vezes 4, 24? Isso. 6 vezes 500, 27 mil. Correto? Fechou. Eu vou na do Gui, gente. É isso aí. Quer dizer que um mês de trabalho, se eu faço 3 vendas de R$ 1.500, um LTV de 6 meses, eu estou vendendo R$27 mil. Então eu vou pegar o meu Prolabore, olha aqui vem a magia, e vou fazer uma conta seguinte, eu vou pegar esse Prolabore e vou multiplicar ele por 10, beleza? Então tem um Prolabore ali de R$2.000, eu vou multiplicar ele por 10. 10 vezes 2.000 vai dar 20 mil. Se esse valor for igual ou menor o faturamento que eu gero, posso contratar o próximo, nas mesmas condições. Caramba, cara. Pode contratar, que é uma... E essa, de onde que veio essa conta? De Harvard? Não, cara, eu aprendi com um cara que era CEO de uma empresa grande. Uma época eu sempre dava o nome dele, eu não estou dando mais, até por... Daqui a pouco, né? CEO de uma das principais startups aí do Brasil, de BH, que gera conteúdo, já falei tudo agora. Né? Então, eu aprendi uma vez um treinamento, né? Ele falou que fazia esse cálculo, comecei a fazer pra gente ver, pô, esse negócio tá super certo. Né? Então é um cálculo para você ter referência. E aí você pode depois contratar o primeiro vendedor. Faz o mesmo cálculo com os dados dele, com a remuneração que ele está tendo, então vai ter segurança mínima para poder trazer um próximo vendedor. Eu gosto muito desse cálculo, tá? Eu faço até hoje. Caramba, cara, e isso que você trouxe agora é algo que... Conteúdo inédito, né? Porque você nunca tinha falado sobre... Na mentoria eu já falei, Mas na mentoria, para quem já está na mentoria, né? Para quem é aluno já Para quem é aluno, então é conteúdo exclusivo mesmo, mas enfim, galera, vazou. Mas aí, Gui, pô, bacana. Percebo que, né, você explanou todo o cálculo, mostrou como na prática que a gente pode fazer para poder decidir essa contratação. Mas, cara, existe um timing também para quando demitir esse cara? Por exemplo, quando eu contratei ele, cara, talvez rampou, talvez não rampou, às vezes não se adaptou à cultura. Quando é que você... né, percebe que é a hora de optar pela demissão? Cara, quando eu começo a ir no banheiro 3 vezes por dia, já tem que mandar embora. E tem cara que eu nunca vi batendo no banheiro que, ó, o Elvis, será que ele tá falando de mim? Não, tô falando, tô brincando, tá, galera? Eu tomei meio litro de água aqui, galera. Não, brincadeira, né? Óbvio que não. Cara, vamos lá. É igual uma venda. Pensa assim, quando que eu devo desistir de um lead? Quando você cumpriu um ciclo de negociação que você sabe. Perfeito. E tentou... Cumpriu a cadência, fez todas as atividades e esse contato não vingou. Você vai dar perdido nele. Então, eu só vou desistir de um vendedor, cara, depois que ele cumprir também um ciclo que eu sei que é um período, né, que ele precisa para se adaptar. Né? Okay. No nosso caso, é o período de experiência mesmo dos 90 dias. Gui, é por conta de CLT e essa experiência? Também. Mas é porque a gente sabe, cara, que nesse tempo... A gente consegue perceber o nível de desenvolvimento dessa pessoa. Qual que é o principal parâmetro, né, para manter essa pessoa? Primeiro, o resultado dela de venda. Mas eu diria, segundo, mas com o mesmo grau de importância com o primeiro, cara, o comprometimento dessa pessoa em executar as atividades que ela precisa fazer para gerar venda. Sabe, cara? Eu já mantive pessoas no nosso time que nos primeiros 3 meses ela foi muito mal, resultado praticamente zero. Mas a gente percebia que aquela pessoa tinha uma curva de desenvolvimento bem linear, assim, segura, embora não era tão, né, não era tão elevada assim, né? Não tinha um crescimento exponencial, mas ele era algo seguro e a gente percebia que a pessoa se dedicava. Era um cara previsível para a empresa, seguro para a empresa. Seguro para a empresa, se esforçando e tal. Então, na Blue, cara, a gente tem essa linha, nossa deadline esses 90 dias. Okay. Só que é lógico, cara, não precisa esperar 90 dias, né? Pô, o cara veio contratando, trabalhar na sua empresa. Você vai lá e olha, ele entrou agora, se familiarizando com a ferramenta, CRM e software, essas coisas, né? Daqui a pouco você passa 1, 2, 3 semanas, já está num nível legal com as ferramentas. Aí você olha, o mesmo que contratou, o cara está fazendo 3 horas de reunião no dia. E está fazendo 80 atividades. E você olha, essa mesma pessoa está fazendo 40 minutos e está fazendo 30 atividades. Cara, o cara é vadio. Passou pelo mesmo processo, teve as mesmas ferramentas. Ou ele é vadio, ou de fato ele tem ali uma dificuldade que quem sabe não vai casar, né, com o nosso processo comercial. Então, aí você tem que acompanhar. É caso de o dono da agência, né,
Ô, Gui, mas aqui é uma empresa pequena. Cara, mais importante ainda, de você acompanhar, de você dar chance, de você perceber se essa pessoa está cumprindo a atividade, ver qual que é a dificuldade que ela está tendo. Agora, é lógico, cara, tem casos, né, Léo, que às vezes um gestor de tráfego, por exemplo, você vai lá contratar o cara e se diz, olha, você tem que fazer um trabalho exclusivo aqui para minha agência. É só pra gente. Cara, passa uma semana, duas, a pessoa tá lá fazendo coisa por fora. Para mim isso é negociável. Caramba. Manda embora na hora, entendeu? Você tem que ter essa postura. E quando fala manda embora, não de uma forma rude, não de uma forma... Não, cara, porque não dá certo com aquilo ali. Talvez ele tem que ir pro outro lado, tem que empreender. Igual você tá empreendendo, tem que empreender também. Não tá alinhado entendeu? com a cultura. Não tá alinhado com a cultura da empresa. Então, quando a pessoa também tem esse desvio, e eu falo que é um desvio mesmo, né? Porque uma coisa é a pessoa não saber, né? Outra coisa é a pessoa... E tem até uma parada que eu aprendi essa semana, cara. Porra, que eu achei fantástico, cara. Eu vi um... Eu não lembro se é um podcast ou um corte de podcast do... Eu não costumo citar nomes assim aqui, mas eu vou citar porque é um cara que eu acho bem legal. Que é o... Acho que é Carlos Bruschi, que fala... Carlos Bush. Bruch, que é Bush. Bush? Carlos Bush. É um meio mais... Um senhor assim... Senhor não, é um cara novo, mas... Que é acho que é do grupo Primo e tal. Isso. É, pô, Na verdade, ele não é do grupo, mas ele participa dos podcasts ali. Mas um cara assim, pô, muito inteligente, cara. Assisti, assim, bastante conteúdo. Um cara do mercado, né? Acompanha há um tempo. Comprei até um livro dele há um tempo atrás. E esse livro, um corte que... Meu, eu fiquei tão... Eu até contei, tava contando esses dias por um cliente, né? Essa história. Que ele falou, ó, quando eu comecei... Talvez eu vou errar o nome das empresas aqui, mas eu não vou dar. Ele trabalhava bem desde novinho, cuidando de time, empresa de tecnologia. E aí ele falou o seguinte... Eu tinha 21 anos e tinha um time, cara, só que ninguém crescia. Ninguém crescia comigo, ninguém se desenvolvia comigo, porque eu não tinha o jeito de fazer. Às vezes, as pessoas não gostavam de trabalhar comigo, não é? Falavam mal, saíam, tal, e eu não conseguia, porque eu achava que todo mundo tinha que ser inteligente igual eu, e eu tinha feito estudo aqui, estudo ali, tal, né? Cara, achei muito legal a história. E aí ele, até caso eu vá fazer um corte, marca a pessoa aqui, né? Enfim, né? Porque a história é dele, né, cara? Eu vi dia desses aí, semanas atrás. E ele falou, pô, o diretor da minha empresa me chamou, né? E falou assim, cara, ó, preciso ter uma conversa com você e tal. Olha, ele falou, eu não lembro, você é tipo um pinheiro, ele falou, ó, cai as folhas ali, não cresce nada embaixo. Nossa. E aí foi lá e falou coisas duras pra ele. Ó, cara, ele falou, ó, você é um escroto, você... Mas não, né? E assim, cara, você não tem um jeito. E agora é o seguinte, você vai lá e passa no RH dele, pô, cara, vai mandar embora, né? Ele falou, você vai lá e passa no RH e demite todas as pessoas do teu time. Eram 9. Manda todo mundo embora. Caraca. Hã? Pra quem vê cinema é plot twist, né? Que a gente falou. Demite todo mundo, cara. Porque assim, você não tá sendo um bom líder, não é porque você não quer, é porque você não sabe. Mas você tem uma boa índole. Você tá se esforçando. Agora, as pessoas, elas falam mal de você, elas falam pelas costas porque elas querem. Nossa. Perfeito? Elas não têm uma boa índole. Então, vamos começar tudo zero, vou ajudar você aqui e mando todo mundo embora. Resumindo. Então, essa é uma visão que eu compartilho também dessa visão, né? Você tem que semear, cara, numa terra boa. Você percebeu que às vezes a pessoa lá... E não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com nada, cara. Porque essa pessoa, né? A gente, graças a Deus, hoje tem condição de remunerar. Não, lógico, a gente sempre quer melhorar, mas numa boa medida, né? Comparado ao mercado, os funcionários, enfim, né? Os colaboradores, que é esse que no dia a dia, né? Se você tá lá vendendo, você é né? Todos estão trabalhando tanto quanto a gente. Agora, cara, tem pessoas que literalmente não vale a pena, cara. É tipo aquele ditado, é acender vela pra defunto ruim, cara. Tem pessoas que literalmente não vale a pena. Então, qual que é a nossa deadline de tempo, né, cara? 90 dias. Beleza? Agora, se a pessoa tem algum tipo de desvio, né, cara, que a gente percebe meio que de caráter, assim, ou até um desencontro muito grande, né, cara, em relação à cultura da empresa, aí a gente tem que fazer esse desligamento antes, né? Caramba, cara, e algo que eu sempre falo aqui, não vá atrás daquelas dicas do Bill Gates, daquela dica do Bill Gates de, contrato vadios, porque eles buscam muitas vezes uma solução mais fácil com menos gasto de energia, né? Mas ou vá atrás se você for o Bill Gates, né? Exatamente. É igual a galera fala. Ela fala, sair da faculdade, né? Porque o Bill Gates saiu, mas o cara estudou em Harvard, né? O Zuckerberg estudou em Harvard, enfim. Não fala. Quase falei. Mas, Gui, até pra gente poder, né, já finalizar, cara, já fechar o assunto aqui, existe alguma dica a mais que você acha que seria algo que você aprendeu mesmo no campo de batalha, cara, pra esse gestor que ele tá nessa dúvida, tá na dúvida ainda de quem contratar, como contratar, mesmo o cara que acompanhou o conteúdo, mas ainda não tá seguro do que fazer, qual o próximo passo que ele dá com a empresa dele? Pensa assim, cara, uma empresa, Léo, ele é um organismo assim vivo, cara, né? E uma empresa, ela não é um CNPJ, né?
Eu acho que a pessoa que abre um CNPJ, ela é semelhante a alguém que batiza. Você fala e batizou o seu filho, né? Exato. Você já criou, ele já está pronto para seguir a doutrina da sua religião pelo simples fato de você batizar essa pessoa quando nasce? Não, cara. Você cumpriu um ritual, literalmente. Talvez importante para outros não. Mas não teve a criação, né, teológica, filosófica, sei lá. Então, cara, abrir um CNPJ, qualquer um abre. Beleza? Agora, a partir do momento, cara, que você teve essa decisão, você tem que entender, cara, que são 3 pilares que você vai ter que minimamente entender para que a sua agência possa crescer. Você precisa, cara, se preocupar com selecionar as pessoas certas e, obviamente, esse selecionar e treinar começa primeiro por você. Show. Você precisa, cara, estabelecer processos para que essas pessoas possam performar. Porque é muito difícil contratar pessoas simples, pessoas que não têm conhecimento, é o natural elas florescer. E você vai ter que buscar tecnologia, ferramentas, para que esses processos possam rodar mais rápido, né, mais azeitado, digamos assim, né, e para que você tenha controle e previsibilidade sobre a entrega. Agora, não adianta, cara, você ter, a gente chama, né, montar um stack lá com as melhores ferramentas, você definir os principais processos e você errar, né, ou você permanecer no erro, trazendo uma pessoa errada, para uma pessoa inadequada para a função. Então, olha primeiro para o seu perfil, olha para a sua realidade. Aqui, eu preciso aumentar as minhas vendas. Vou contratar um vendedor? Depende. Você já sabe vender? Eu falo assim, ó, você é um Moisés. Tem um cara chamado Edson Rigonati, um investidor das telas, ele fala isso. Você é um Moisés. Você, dono da empresa, tem que subir um monte, pegar as tábuas lá e depois vem e ensina o povo. Não adianta terceirizar, né? Jogar o crescimento para lá, para outro lado. Você precisa aprender primeiro. Então, assim, você domina o processo comercial, cara, tá minimamente funcionando, então beleza, então traz esse vendedor que vai replicar aquilo que você faz, ok? Quando trazer um gestor de tráfego? Repito, cara, quando você não tem tempo suficiente para ficar no comercial e no começo a sua operação é muito enxuta. Então, traz um gestor de tráfego para o time, pode fazer até uma contratação, da forma que você quiser fazer essa contratação, mas sempre lembra que essa tríade é fundamental para você crescer, para você vender, para você ter resultado, cara. Pessoas, processo e tecnologia. Não existe, cara, agência, empresa de qualquer ordem que for, cara, que não se mantenha, pelo menos, se você respeitar esses 3 pilares. Eu contrato pessoas boas, eu estabeleço bons processos e eu, dentro do meu orçamento, busco ferramentas adequadas. Cara, é meio que, não diria que segredo, né? Não sei, mas eu imagino que é uma orientação, um roteiro de um bom filme, né? Se você quer empreender tendo uma agência. Então, fica minhas considerações nessa linha, assim, né? Top, Gui. E, galera, né? Vocês viram aqui que não existe fórmula mágica e acho que o principal ensinamento que a gente deixa desse podcast de hoje é de que, cara, não adianta também você querer contratar um cara bom ou você contratar um cara ruim. Às vezes passar ali ruim que eu falo no sentido do cara que não conhece nada, né? Só corrigindo aqui. Mas às vezes passa 2, 3 meses e você quer cobrar dele também que ele entregue resultado quando você não tem um processo sólido, né? Então foi o que o Gui comentou aqui, a importância de, cara, eu também dominar o processo inicialmente. Na verdade, não é eu também, mas eu dominar o processo inicialmente, né, todos os processos da minha agência, para que aí sim eu possa formar pessoas que vão performar igual ou pelo menos semelhante ao que eu faço. E um ponto, pessoal, deixa eu complementar o Léo para agradecer por esse episódio, mas dar um recado muito, muito, muito importante. Gui, como que eu vou pensar em contratar? Porque eu não tô tirando nem para, como diz outro, para me defender, não tinha nem para me defender, nem pro cigarro, como diz o cara aquele, né? Nem pro cigarro, cara. Se você não consegue atrair clientes e não tá sobrando grana para contratar, é porque tem uma doença aí na sua empresa. Essa doença, cara, chama-se, cara, falta de um processo comercial, ok? Como que eu trato isso? Participando da imersão que eu vou fazer, cara. Imersão Agência 6D. Eu vou mostrar como eu prospecto clientes. Qual o melhor roteiro consultivo. Quando eu falo como eu prospecto, cara, com dinheiro, sem dinheiro, porque hoje, basicamente, 70% das vendas da agência, a gente vende mais de 80 contratos por mês, vem sem investir um centavo, né? Sem investir em tráfego, por exemplo. Eu vou mostrar esse processo, o roteiro que eu uso para abordar os clientes e como eu quebro as principais objeções. Então, se você não se inscreveu ainda para participar da imersão Agência 6D, cara, você precisa olhar, eu não sei que plataforma você está assistindo aqui,
Mas buscar um link, colocar o seu melhor e-mail, entrar no grupo, cara, porque eu tenho certeza que a partir daqui, você executar o que você vai aprender, você vai começar a ter esse problema bom, né? Que quer contratar novas pessoas e realizar o seu sonho, né? Com a sua agência, que é ganhar muito dinheiro, né? Para você, enfim, desfrutar, né, cara, de bons momentos com a sua família, de tudo aquilo que você quer fazer. E, obviamente, quero convidar você para ainda, né, se inscrever no YouTube, porque tem inúmeras aulas, tem mais, se não me engano, de 250 aulas, cara. Falo o seguinte, que os conteúdos do YouTube, eu não conheço um curso pago, né? Além do nosso, que tem um conteúdo entregue lá, né, cara? Né, da forma como tá entregue lá, então você pode aprender muito. Tanto que se você precisa fazer para sua agência e para ensinar também os seus clientes. E me acompanha também aqui no Spotify, você tá assistindo no Spotify, né? No próprio Instagram, @nago.guilherme. Gui, tô com uma dúvida, tô com uma dificuldade, cara. Mano, manda uma mensagem. Gui, às vezes eu demoro um pouquinho em direct. A melhor forma são as caixinhas de pergunta. Eu costumo abrir hora ou outra as caixinhas de pergunta, 1, 2 vezes por semana. Coloca a sua pergunta lá. Se ela for boa, com certeza eu vou responder. Beleza, Léo? Top, Gui. E bateu o estralo agora. E uma parada que eu quero que ninguém esqueça, cara. Pessoas, processo e tecnologia. Beleza? Não tem dia da caça. Falou, galera. Um abraço. Valeu.